Caio, Não. e quem você pensa que são esses espíritos, Caio, a seu ver? A Bíblia não os define. Quem que você pensa que eles são? A Bíblia não os define em momento algum, dizendo demônios são isso. Mas se você perguntar para qualquer cristão na face da terra quem são os demônios, eles vão dizer são anjos caídos. Parece até que está escrito na Bíblia em algum lugar, os demônios são anjos caídos. Ora, na Bíblia não existe uma categoria só desses entes. Existem múltiplas categorias. Claro que existem anjos caídos. Satanás é descrito como um querubim, ou querubim da guarda, o mavioso, a estrela da manhã, a luz, que surtou com seu próprio narcisismo e caiu na treva da sua própria soberba. E mergulhou em malevolência indescritível. Com ele, a Bíblia diz também que outros foram. Então, essa é uma categoria de presença espiritual caída. Mas não necessariamente a gente tem que dizer que um demônio é um anjo caído que entrou numa pessoa. Porque quando você vê a descrição espiritual, da cosmologia espiritual do Novo Testamento, você tem aqueles entes que Jesus simplesmente chama de espírito imundo. Espírito imundo sai dele. Aqueles que ficam pegando pessoas, sacudindo em sinagoga, balançando para lá e para cá, que a gente lê nos evangelhos, como é que Jesus os designa? Espírito imundo. E não diz quem são, nem a procedência, nem o nível, nem a hierarquia, nem nada. Mas... Precisa entender uma coisa. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, não houve alguém antes dele. Senão ele seria o avô da mentira. Ele é o pai, ele é a origem da mentira. Então, ele sendo o pai da mentira, toda a mentira acontece por meio dele. Não tem como ter mentira antes dele. Então, se também não houve se a gente também não tem prova de que houve humanidade antes da criação humana terrena, não tem como a gente pensar em outro fato. Ele mesmo confirma que Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, e também é citado nas Escrituras que cai como um terço dos anjos do céu, e que quando Jesus morre, ele é exaltado, ele ressuscita, ele é exaltado acima de todos os anjos, né? O nome dele, no caso, ele já tinha essa posição acima de todos, porque em Hebreus diz, a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Jesus ele não é um anjo, ele está muito acima. Então ele triunfa sobre isso. Então quando Jesus vem expulsando demônios, é porque ele mostra o seu triunfo sobre o poder das trevas que outrora habitava no ser humano e que ainda habita na vida dos humanos, inclusive na vida de crianças, como aquele homem que Jesus pergunta, desde quando que o demônio, sucede isso, o demônio pegava o menino, jogava na água e no fogo para o matar, colocava ele em situações de risco, e o pai responde, desde a infância, né? Muitas vezes joga na água e no fogo para o matar. Então Jesus está mostrando, ele nem fala o acontecimento, ele mostra, ele deixa o pai declarar o que ele já sabe, para que os discípulos possam entender do que se trata aquilo. Agora, quanto ao tratamento de espírito imundo, se aquilo ali era um anjo, Jesus ia chamar ele de quê? Eles não são mais reconhecidos como anjos. Que tipo? Jesus o trata com isso como espírito imundo exatamente porque não existe um nome. Não existe um nome a se dar para esses anjos caídos. Porque se Jesus começasse a chamar de outros nomes, ele daria margem para o evangelho de hoje, para aquilo que nós vemos hoje em dia aí, as pessoas chamam de pombagira, de tranca-rua, de não sei o quê. Então Jesus, ele bem nítido, ele diz, esse é espírito imundo. Espírito imundo. Ou seja, trate eles como espírito imundo, simplesmente. Quando Jesus pergunta qual é o seu nome, ele diz, em um dos casos, legião, porque somos muito. Aquilo ali
Jesus permitiu que a resposta fosse dada naquele fato em que o homem estava entre os sepulcros, se rasgando, se cortando, simplesmente para mostrar para a humanidade que Deus não fez aquele homem daquela forma louca, aquela forma perturbada. Um homem que... Como é que Deus vai fazer a pessoa assim que anda entre os sepulcros, se cortando, urrando, agredindo as pessoas? Então Jesus está mostrando o que se trata aquele tipo de possessão espiritual. E diante de Jesus os demônios confessaram, o nome é legião, ou seja, eles não têm nome. Não tem nome, eles não se identificam com o nome. Nome é coisa terrena, eles não se identificam com o nome. Né? O nome de Deus é o sou. Sou o que sou. Então eles não se identificam com o nome. Se identificam como categoria. Querubim, serafim. Agora, tem arcanjo Miguel. Tem outros nomes que a gente tem na Bíblia. Talvez, eu não sei como é que funciona isso. Mas na identificação ali, eles caídos, anjos caídos, perderam a sua propriedade. Se no céu, por exemplo, se Gabriel, o arcanjo Miguel, estivesse caído, ele não seria mais considerado como Miguel. Ele não seria considerado como Gabriel. Ele seria uma farinha do mesmo saco. Tipo assim, vocês são tudo imundo. Acabou. Diante de Deus eles são imundo. Não tem mais nome, não tem mais consideração. É isso a maneira que eu vejo. Então, se o diabo é o pai da mentira e não existe mentira antes do diabo, com certeza esses demônios são anjos caídos. Porque o pecado surgiu por meio do pai da mentira. É aí que o Caio Fábio erra. Porque se existe um pai, né, da mentira, existe uma origem que leva a uma decadência. E a Bíblia não relata outra decadência. E outra questão, não existe outro relato a respeito disso a não ser desses anjos caídos. Então o Caio Fábio às vezes viaja na maionese nessa situação. Por quê? Porque dá para pensar que pessoas que são muito ruins, que viveram aqui na Terra, que morreram, também podem se tornar esses espíritos. Outra coisa que Caio Fábio fala, ele é muito inteligente, um pregador da palavra, mas ele falha muito em uma certa situação. Esses dias estava falando de paranormalidade. Crendo em paranormalidade. Para o cristão, não existe paranormalidade, né? Fatores paranormais, senão de origem maligna. Porque quando um fator olha só o que a Bíblia diz, nenhuma profecia é de particular elucidação. Se eu fosse um profeta de Deus revelando as coisas certas, as pessoas iriam me considerar como paranormal. Mas nenhuma profecia bíblica é de particular elucidação, ou seja, não vem de mim. Então eu não posso ser considerado paranormal. Eu não me exalto a mim mesmo. Eu diria, não, Deus que está fazendo isso. Então no cristianismo não existe paranormalidade. E quem não está no cristianismo não pode ser contado como alguma coisa que não seja uma manifestação demoníaca. Por quê? Porque lá em Colossenses 1,13 diz que quando nós aceitamos Jesus, nós fomos tirados do império das trevas para o reino do Filho. Nós tornamos co-herdeiro com Cristo, raça eleita, povo santo. Antes disso, estávamos sob o domínio de Satanás. Então, do lado de lá, sem esse transporte, paranormalidade é ação demoníaca. Quantas pregações eu disse aí, que há um tempo atrás, João de Deus, que os milagres dele não poderiam vir de Deus. Exatamente por quê? Porque demônios também fazem milagres. Demônios também fazem doenças, causam doenças. Lucas 13:10, a mulher encurvada por conta de espírito de enfermidade há 18 anos, Jesus disse, não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual Satanás há 18 anos mantinha presa. Olha aí a resposta. Olha o que Jesus está falando, que na coluna daquela mulher, Satanás, ou seja, por meio dos seus demônios, né, por meio do seu reino, a consideração quando fala Satanás, é tudo que envolve o reino dele. Há 18 anos mantinha ela presa. Não fala de outra coisa. A Bíblia fala, Satanás, quem é? O pai da mentira, o diabo. O pai da mentira. É sempre relatado ele como autor da maldade. Então, com certeza, espíritos imundos não pode ser algo de origem diferente de Satanás.
que não provenha do pai da mentira. Então, Caio Fábio, essa daí, meu irmão, você está viajando na maionese. Não sou teólogo, mas sinceramente não é preciso muito esforço para entender isso. Isso é bem simples, tá? E na questão da paranormalidade, por exemplo, quando Paulo encontra uma mulher que adivinhava as coisas, um fenômeno no mundo paranormal, tanto que para o mundo, né? Porque era um demônio que estava ali, um espírito de pitonisa. Perdão. Então, toda vez que Paulo ia sair para pregar o evangelho, aquela mulher vinha e dizia: esses são servos do Deus Altíssimo, anuncia o caminho da salvação. Ou seja, Paulo queria fazer uma coisa em secreto e aquela mulher estava atrapalhando os planos de Deus. Então, o que Paulo entendeu? É um demônio. Expulsou o mal dela, não adivinhava mais nada. Então, vamos ver se a paranormalidade pega um homem de Deus como Paulo, coloca diante dessa pessoa e vamos ver se é a paranormalidade. No caso, Paulo não foi, olha só, uma coisa que tem que entender isso. Paulo não foi atrás dela para expulsar o demônio dela. Ela que veio até ele. Então, muitas vezes na vida cristã, a gente tem que deixar as coisas virem, porque mesmo Paulo sendo capacitado para resolver aquela situação, ele demorou muito tempo para fazer aquilo. Ele não queria que o evangelho tivesse problema naquela área. Toda vez que ele saía, ela vinha. Ele sabia que era demônio. Mas ele sabia o custo que seria para expulsar aquele demônio. Ele expulsa aquele demônio, homens que faziam níveis de prata para a suposta deusa Diana, ou seja, homens perderam seu lucro porque aquelas profecias, aquela paranormalidade, ela era o sustento de uma falsa religião, né? E Deus me deixa ter esse discernimento de explicar dessa forma. Então ela era a chave para aquela religião. Ou seja, se Paulo vem e expulsa o demônio dela, o poder do nome de Jesus é muito mais forte do que aquela religião. Quebrou a chave do dinheiro deles. Ou seja, a galinha de ovos de ouro se perdeu. Então aquela mulher não adivinhava mais nada, e eles também perderam a esperança de lucro e foram fazer o quê? Espancar Paulo. Foram lá acertar as contas com Paulo. Pelo menos tu vai sair daqui com um couro ardendo, filho. Então, você vê que o Caio Fábio viaja na maionese, que feio. Pelo amor de Deus, são assuntos que já está mais do que mastigado. Não existe outro pai da mentira a não ser Satanás. Agora, quanto à questão de hierarquia, 1/3 quando falar anjo do céu, pode significar anjos de várias categorias de poder. Pode significar, de repente, até algo além de anjos, né? Porque a palavra anjo pode estar generalizada, pode ter outras categorias que não é citada na Bíblia, que a gente não conhece. A gente conhece querubins, arcanjos, mas deve existir uma outra categoria que não é descrita na Bíblia, ou várias categorias, né? Legiões de anjos com categorias diferentes que não caberia nem na Bíblia, porque a Bíblia é só para dar uma ideia de como é. Você imagina que você tem quantos bilhões de pessoas no universo? Agora você imagina um universo espiritual, né? Quando Jesus fala assim: você não sabia que eu poderia rogar ao meu Pai, ele me mandaria 12 legiões de anjos se eu quisesse que fosse ser livre do momento da crucificação? 12 legiões de anjos, imagina, o que é isso? Quais as categorias? Que tipo de poder? Sabe? Então, cara, são coisas que não dá para você compreender. Agora, quanto à questão do demônio possuir o ser humano, ele tem um motivo para fazer essa maldade. O motivo é o ódio de Lúcifer ter sido expulso do céu e ele continua em batalha contra Deus. Ele não tem nada para fazer a não ser odiar. Ele é o pai da mentira. Então ele não tem mais esperança. A única coisa que ele já sabe que está condenado, que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então a única coisa que ele pode fazer nesse inteirinho de tempo, maldade. É dar algum prejuízo em Deus. Em quem que ele vai dar essa maldade? Naqueles que ele ama, as suas criaturas. E é assim. Você vê que os demônios que estavam naquele homem do cemitério lá, pularam para os porcos, ou seja, com a autoridade de Jesus. Eles não podiam fazer o que queriam, eles foram pedir autoridade. E eles entraram no corpo de um animal, né? Quando houve a permissão de Jesus. Agora, isso é regra? Isso acontece? Meu gato está se estranhando, ele está endemoniado. Não é uma regra.
Existem coisas ali, se os demônios tivessem autonomia de pular num animal, eles poderiam ter passado pelos animais, porque primeiro que os demônios não obedecem a Deus em todos os aspectos, né? Mas quando há uma coisa que precisa da permissão de Deus, eles vão pedir, ou não vão ser atendidos. Naquele caso, eles pediram para pular para os porcos, porque o local que eles ficam fora de um corpo é muito sofrimento, é um lugar árido, diz a Bíblia. É um lugar seco e árido. Então, eles queriam qualquer coisa que não fosse aquele lugar seco e árido. Então, eles preferiram estar nos porcos do que ali. Mas que não adiantou nada. Então, Jesus permitiu, eles foram por os porcos, né? Porque para Jesus a vida humana vale mais do que milhões de porcos. E aqueles porcos morreram e os demônios acabaram indo, Jesus passou a perna nele, né? Acabaram indo para um lugar que eles não queriam ir. Não adiantou de nada. Foi um momento só de 3 segundos de respiração, né? De alívio para continuar vivendo naquele lugar seco e árido. Eles rogaram por 3 segundos de alívio, ou 5 segundos de alívio. Então, nessa questão também, bem nítido, Satanás, o diabo é o pai da mentira. O pai, ele não é avô, ele não é tataravô, não é neto, bisneto, ele é o pai, ou seja, é o que dá origem à mentira. Então não há mentira antes dele, então não há demônios, não há maldade antes dele, toda maldade é a partir dele. E aqui os outros enchendo o saco, né? Perturbação de zap e atrapalhando a minha pregação. Então, galera, vou continuar o vídeo aqui. Pelas ações da maioria deles, dá para ver que são entes espirituais de uma inteligência tosca. Dá para sentir. São, em geral, de uma inteligência tosca. Como você tem a descrição, por exemplo, na Bíblia de poderes, que a palavra grega que designa isso aí é a palavra energias. Energias malignas. Tá viajando, meu filho. Tá viajando feio. Muito inteligente para certos assuntos, mas nesse assunto tá viajando bonito. Tá perdidaço. Não tem questão de energia. Deus não vai lançar no lago de fogo, enxofre, energia. O que ele vai lançar, o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Preste atenção, meu filho. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Não há energia, não há outra malignidade. Então a minha pregação está certa, a sua está errada. Porque ele é o pai da mentira. Não há mentira antes dele. Então imagina lá no Apocalipse se tivesse escrito assim, não, vai toda energia maligna, todos os espíritos angustiados, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Não, está escrito que os que não estiverem no livro da vida, né, e o diabo e os seus anjos estarão lançados ali. Agora, em questão humana, após a morte segue-se o juízo, essa é a regra. Não há espírito perambulando pela terra. Acabou aqui a morte, né, morreu, segue-se o juízo. Não vai ficar espírito perambulando, não. Naquele grande dia as pessoas vão ressuscitar, uns para a morte eterna e outros para a vida eterna. Então vai ter a segunda morte. Então a Bíblia é bem clara. Então o lago de fogo e enxofre não está preparado para a energia cósmica da maldade. Que coisa ridícula, gente. É viajar muito. Presentes. Você tem articulações superiores, chamadas de principados, potestades. Você tem outras superiores a essas, chamadas tronos, soberanias. Sim. Tu acha que Lúcifer ia fazer uma batalha só com anjos capenga? Você vai para uma guerra, você vai levar o quê? 2 bicicletas, 3 velocípedes para lutar contra tanque de guerra? Ele deve ter, ele é esperto, ele viu um poder, né? Ele achou que com aquele poder de seres como ele, né, poderiam enfrentar os demais e vencer. Ele não entrou numa guerra para perder. Ele não sabia que ia ser derrotado. Ele não sabia. Ninguém entra numa guerra. Ele achou,
Deus possivelmente deixou ele acreditar que poderia vencer. Porque senão ele não veria, ele esperaria o momento certo. Ele é astuto, o pai da mentira. Então, com certeza, principados e potestades foi o que ele conseguiu conquistar. Ó, desenrola aí, vamos, a gente vai conseguir tomar o céu e vai ser da nossa maneira, né? Vai ter carnaval todo dia aqui, e, né? Bolsonaro vai estar aí, tá? É tudo desse tipo assim, galera. Só para vocês rirem um pouquinho aí. Então, ele não vai entrar numa guerra sem ter força. Por isso que é principados e potestades. Como eu falei, ele não vai levar duas bicicletas, 3 velocípedos para uma guerra, né? Ele vai se estruturar para poder vencer. Tanto que na vida do homem é assim, o demônio sai e entra com 7 espíritos piores. Por quê? Porque ele quer reinar, ele quer vencer. Aí tem muita burrice essa teologia aí. E parece que são determinadas camadas, dimensões e entes com poderes que nós nem sabemos de que natureza são, mas são soberanias. Tá. Quando fala do lago de fogo e enxofre, nós sabemos que a natureza vem toda do diabo, pai da mentira. Não tem outra. Fui. Vou fechar aqui que não vale nem a pena mais discutir.